Para que serve o discriminante de uma equação do segundo grau? Bom, vocês já devem saber que o discriminante é justamente o nosso delta, que é aquele delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, esse aqui é o nosso discriminante. E a pergunta é, para que serve o discriminante de uma equação do segundo grau? Bom, o discriminante serve para descobrir quantas raízes tem a nossa equação. Então, se eu acho um delta que ele é maior do que zero, eu tenho duas raízes reais, certo? E se eu tenho um delta que ele é igual a zero, então eu tenho apenas uma raiz real. Se eu tenho um delta que ele é menor do que zero, então eu não tenho nenhuma raiz real, certo? Nenhuma raiz real. E o que isso quer dizer para a gente? O que é uma raiz de uma equação e principalmente qual que é uma raiz de uma função, tá? Uma função especialmente do segundo grau. Vamos colocar aqui um gráfico, um plano cartesiano para vocês entenderem. Imagine que você tem uma função qualquer e nessa função te deu o gráfico dessa função. Suponhamos que o gráfico seja mais ou menos assim. A pergunta é, o discriminante dessa função, ele é maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero? Lembrando que não está perguntando qual é o valor do discriminante, só está perguntando se ele é maior, menor ou igual a zero. Professor, como que eu vou saber se ele é maior, menor ou igual? Quando eu tenho um delta que ele é maior do que zero, eu tenho duas raízes. Então, quer dizer que o nosso gráfico ele tem duas raízes, então ele toca o eixo dos x duas vezes. Que neste caso aqui a gente pode ver que o gráfico ele cruza o nosso eixo x duas vezes, que é mais ou menos aqui no menos 3,5 e no 3. Se ele toca o gráfico duas vezes, então o nosso delta ele é maior do que zero, certo? Se eu tenho, por exemplo, um outro gráfico, este gráfico aqui, ele toca o eixo do x alguma vez? Não, ele não toca. Se ele não toca o eixo x nenhuma vez, ele não tem nenhuma raiz real. Portanto, o nosso discriminante ele é menor do que zero. Agora imagina que eu tenho essa função aqui, ó. Não ficou muito bem o desenho não, mas suponhamos que esse gráfico toca o eixo do x apenas uma única vez. Sendo assim, o nosso gráfico só tem uma raiz, ou seja, o nosso delta ele é igual a zero. Beleza? Já sabia disso? Já sabia dessa interpretação do nosso discriminante jogando ele para o plano cartesiano ou um gráfico de uma função? Bem legal, não é? Manda para um amigo que também vai gostar dessa curiosidade e bons estudos, até a próxima. Fui!